aí, falantes do português, obrigado mais uma vez por estar assistindo meus vídeos. E se você estiver interessado em conhecer as 100 melhores empresas nomeadas pelo governo do Canadá para contratar pessoas, então não deixe de assistir o vídeo até o final, vocês vão gostar. Vem comigo! E hoje a gente vai falar sobre top 10 dos empregados aqui no Canadá que pertencem a um tipo de seleção escolhido entre os 100 melhores empregadores do Canadá. E eu vou mostrar para vocês quem são essas empresas e todos os sites que vocês podem acessar para deixar o currículo de vocês lá. Não é legal? Então vem comigo, gente, assiste o vídeo e não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para mais novas informações, para todos os novos vídeos em que eu postar aqui, e também compartilha esse vídeo, gente, e deixa uma mensagem lá embaixo. Me diz se vocês gostaram do novo cenário. Não é novo cenário, na verdade eu só quis incluir a Greta, né? Não tá sempre que aparecer. Deixa uma mensagem lá embaixo, tá bom? Então, voltando aqui, gente, faz 22 anos que o Canadá promove essas competições. Ela avalia 8 critérios para que essas empresas passem e sejam nomeadas entre as top 10 Canadians Employees. E vamos falar um pouquinho sobre essa competição. O que é essa competição que nomeia 100 empresas como top de empresas no Canadá? Então, essa competição existe há 22 anos. Esse é o 22º ano da competição e ela tem alguns critérios de processo de seleção. Dentre elas, 8 são avaliados, que são ótimos para quem vai ser contratado por essa empresa, né? Dentre eles são a primeira, local de trabalho físico, que às vezes você trabalha numa empresa que mora na cidade, mas vai trabalhar numa empresa muito longe. Então aí ela já não entra nesse critério ela já acaba não entra nesse processo de seleção. As que entram são aquelas mais acessíveis, né? Que o acesso à empresa é fácil, é de fácil acesso. Como, por exemplo, transporte, que você vai estar disponível para a empresa. Se você tiver acesso fácil a transporte público, por exemplo, para ir até o seu trabalho, então você acaba sendo mais feliz no seu emprego. Mas se você mora de repente na cidade e o seu emprego é de difícil acesso, você precisa, sei lá, dirigir por quilômetros ou até mesmo pegar vários tipos de transporte para poder chegar até o seu trabalho, então isso daí já não é bem visto nesse processo de seleção para as 100 melhores empresas do Canadá. O segundo ponto é ambiente de trabalho social. Então, se o meu ambiente de trabalho, né, tem aquela harmonia, se as pessoas são motivadas o tempo inteiro, se socialmente elas não são agredidas por assédio moral, assédio moral, assédio sexual ou algum tipo de escândalo que venha envolver essas empresas, que quebre esse environment, né? Esse meio ambiente, esse clima entre as organizações e os funcionários, então ela acaba também sendo excluída desse processo de seleção. A terceira é claro que todo mundo gosta, benefício de saúde, financeiro e para sua família. Então, se essas empresas oferecem um plano sedutor, né, para esses 3 pilares, então é claro que ela vai ser aprovada nesse processo de seleção. O quarto, férias e folgas. Então, qual é o empregador que não é motivado com um período de férias e folgas? Se vocês não sabem, mas aqui no Canadá, você só tem direito a 1 semana de férias, né? Então, às vezes, você pode negociar com o seu chefe ou com a empresa, com a política da empresa, que pode mudar, tipo, te dando mais dias de férias e como remuneração. Porque também aqui no Canadá, se você entrar de férias, você não é remunerado por elas. Só recebe quem trabalha. É muito claro. Então, tem muita gente que reclama aí do Brasil, né? Mas é muito simples você sair de férias por 30 dias e receber o seu salário por 30 dias, né? Aqui no Canadá, você não tem 30 dias e também não recebe pelas suas férias. Então, pensa bem antes de vir pra cá. O quinto ponto, a comunicação dos funcionários. Então, se existe uma boa comunicação, se existe... Oh, meu Deus, a Greta tá...
Se existe uma boa comunicação, se flui bem, né, essa comunicação entre funcionários e empresas, se há aqueles intranet. Tem muitas empresas que adotam que ela fale com o CEO, né? Você tem acesso direto ao CEO, você manda um e-mail, alguma coisa assim. Mande sugestões. Então, se a empresa tem esse tipo de plano também, em que deixa o funcionário em comunicação direta com a empresa, fazendo ele se sentir parte do resultado, então isso também é um ponto muito positivo. Vamos para o número 6? Gestão de desempenho. Então, muita gente já sabe como é que funciona a gestão de desempenho, mas para aqueles que ainda não sabem, então é você ter realmente um plano de carreira, digamos assim, em outras palavras, resumindo, né, tudo isso. Se você tem um plano de carreira, se você se enxerga naquela empresa funcional, importante e que você pode crescer junto com ela, né, dando resultados para ela, mas também tendo resultados pessoais com ela, então, gente, é uma ótima empresa para participar desse processo de seleção. Ela vai estar entre as 100 melhores, com certeza. A número 7 está relacionada a desenvolvimento e treinamento de competência. Então, ou seja, você deu um trabalho para alguém e a pessoa precisa se virar. Não, ela é reciclada o tempo inteiro e ela recebe informações o tempo inteiro, caso mude o processo, caso mude a cultura, ou tem uma nova máquina, por exemplo, se for numa área industrial, aquelas pessoas serão treinadas naquilo. Se tem um processo de melhoria contínua ou um processo de investimento para aquilo ou qualquer outra coisa que faça com que as pessoas tenham novos conhecimentos ou que se reciclem dos conhecimentos que já adquiriram no passado, mas que de alguma forma foram esquecidos. E o desenvolvimento por competência faz com que você complete, se você tem um bom desenvolvimento. Is that dinner time? Okay. Gente, vou dar o jantar da Greta, já volto, tá? Então, se você tem uma empresa comprometida em treinar seus funcionários e aumentar a sua capacidade de compreender o processo e fazer melhor a cada vez, tendo uma melhoria contínua do seu processo, sendo capacitado para fazer isso, então é claro que essa empresa vai entrar no processo de seleção entre os 100 melhores empregadores aqui do Canadá. A número 8, envolvimento da comunidade. O que seria esse envolvimento da comunidade? Uma empresa, por exemplo, que gera efluente e trata esse efluente antes de jogar no rio, por exemplo, então ele está tendo um tipo de envolvimento com a comunidade. Outro exemplo seria ter ligações, né? ter facilidades com universidades ou treinamentos com pessoas do bairro ou qualquer tipo de ligação, de programa que eles possam ter que facilitem a seleção de pessoas dentro da cidade ou dentro do ambiente onde eles vivem, né? Dentro do ambiente onde essa empresa está. Então, melhorar aquela cidade, melhorar os recursos hídricos, melhorar o meio ambiente, melhorar a segurança do trabalho cada vez mais, né? Ser participativo nas publicidades relacionadas ao governo para melhorar ainda mais a segurança, o bem-estar, né, a educação, seja lá o que for, em que parte ele possa contribuir com qualquer tipo de projeto relacionado ao envolvimento da comunidade, nos seus valores, então isso já entra com certeza como forte critério no processo de avaliação dessa empresa para ser uma das top 100 empregadoras do Canadá. O Canadá está sempre focado em contratar pessoas, ele precisa de pessoas, né? Não é novidade para ninguém que eles precisam de pessoas para que eles possam pagar a aposentadoria de todo mundo, né? A população já está muito velha, então o Canadá precisa contratar pessoas, inclusive que tenham qualificação profissional para exercer esse legado de melhoria contínua, de resultados constantes, de aumento da economia de uma forma significativa e que contribua potencialmente para o desenvolvimento da sociedade. Então, quais são as empresas que podem participar desse evento? Qualquer empresa que esteja interessada em atender os 8 critérios que eu já mencionei agora há pouco. A Greta está pedindo mais comida, vamos ver se ela fica... Os requisitos de elegibilidade
Qualquer empregador com sede ou estabelecimento principal no Canadá pode se inscrever em nossa competição nacional. Empregadores de qualquer tamanho podem se inscrever, seja do setor privado ou do setor público. E o último ponto, o último item, é a competição de 2023 vai começar no outono desse ano. Então, quem quiser se candidatar, falando em empresa nesse caso, né? Tem que se candidatar no início de 2022. Mas quem quiser procurar emprego nessas empresas, então olha só, gente. Eu vou deixar no link da descrição o artigo para vocês darem uma lida, tá? Esse artigo aqui, ó, vocês derem uma lida. E logo abaixo tem os vencedores 2022. E aqui tem a lista, vocês clicam nela e vocês conseguem abrir o site da empresa. E quando vocês abrem o site da empresa, guess what? Vocês podem botar o seu currículo lá e se candidatar para um novo cargo. Gente, eu acho que vou ter que dar mais um pouquinho de comida para a Greta. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal. Olha só, gente, tá pedindo comida. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido. You can do that, Greta. Mama